Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar sequência à nossa aula sobre sequências. A gente viu as progressões aritméticas e as geométricas que a gente viu na aula passada. E agora a gente vai ver umas sequências lógicas que não seguem exatamente aquela lei de formação típico das progressões. A aula dividida, como de costume, em três tópicos. Vamos ver os conceitos e definições, a desconstrução dessas sequências com os conceitos que a gente vai aprender e, como tudo que é raciocínio lógico, vamos para a resolução de exercícios. Bom, sequências, como vocês lembram, é um conjunto de elementos que segue uma determinada lei de formação, um determinado padrão. Quando a definição de um padrão entre os elementos da sequência é o que dá origem à lei de formação da sequência, certo? Então a gente sempre tem que olhar, procurar um padrão nessa sequência para fazer a desconstrução e reconstrução, ou seja, para encontrar, a gente desconstrói para encontrar o padrão e reconstrói para encontrar os termos seguintes. A gente tem algumas sequências lógicas chamadas sequências lógicas simples, que são formadas por uma operação matemática. Como, por exemplo, as progressões aritméticas, em que você tem uma operação matemática de soma de uma razão em relação ao termo anterior. As progressões geométricas também é uma relação de multiplicação de uma razão em relação ao termo anterior. E a gente tem outras formas de criá-las com uma operação matemática. Essa aqui é a sequência Fibonacci, muito utilizada na engenharia, na arquitetura, nas artes, na biologia, que é uma. Você pode encontrar aqui a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. E aqui a gente vê um padrão formado pela soma, onde o próximo elemento é a soma dos dois últimos. Então, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8 e assim sucessivamente. Como eu disse, você pode encontrar a sequência Fibonacci na natureza, como por exemplo na concha de um caracol. Vocês podem ver que os desenhos são muito próximos. E aqui fica um desafio para vocês pesquisarem na internet, em sites confiáveis, por favor. A sequência Fibonacci ela foi empregada na arquitetura antiga, tanto nas pirâmides egípcias quanto nas pirâmides maias e astecas. Olhando para as pirâmides, vocês conseguem entender onde está essa sequência? Bom, e aqui chega a parte das sequências complexas. Então, que a formação, ou seja, o padrão de formação dessa sequência exige que você faça mais de uma operação matemática, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, que é 0, 1, 3, 4, 12, 13. À primeira vista não tem uma lógica simples, então a gente tem que procurar uma alternância, talvez, de operações. Então, aí de 0 para 1 a gente descobriu que tem 1 de diferença, 3 para 4, 1 de diferença, 12 para 13. Então, a gente percebe que o padrão é somo 1 no número anterior para obter o próximo e depois multiplico ele por 3. Novamente, somo 1, 3 mais 1 igual a 4, e esse 4 eu multiplico por 3 vai me dar 12. Esse 12 eu somo 1 e vai dar 13, e assim por diante. Aqui está um exercício proposto para você encontrar o próximo elemento da sequência. Pause e vamos lá. Bom, aqui está a resolução. Na verdade, você tem um padrão em que você soma 3 e depois diminui 1 na sequência. Por isso que o elemento dessa sequência, o próximo elemento, depois do 15, é o 18, porque é a soma de mais 3 para o número 15. Bom, essas sequências lógicas que envolvem mais de uma operação, a gente vai ter que fixar com muitos exercícios e daqui a pouco eu mando uma lista para vocês
para a gente resolver e discutir isso. E na próxima aula a gente vai tratar de sequências de símbolos. Até lá, nos vemos.